E aí, primeiro ano, tudo bem, pessoal? Voltamos para nossa Física A, não é? E hoje voltamos para nossa aula 27 e 28, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre o princípio da inércia, ou melhor, sobre aquela primeira lei, não é, que nós trabalhamos lá nos nossos capítulos anteriores, tá bom? Então, vamos frisar agora o que acontece quando um corpo entra em uma inércia, tá? Isso é muito importante. Professor, na verdade, o que é essa inércia? A inércia, na verdade, é quando o corpo ele atinge duas situações no movimento, tá bom? Nessa inércia, o corpo atinge uma velocidade constante, tá bom? Ou uma velocidade igual a zero, ou melhor, ele atinge o chamado repouso, tá bom? Ou melhor, ou ele está com uma velocidade constante, ou ele está em repouso. Muito simples. Ou melhor, ele está num estado de inércia, tá? Bom, mas professor, qual é a principal característica aqui do nosso estado de inércia? O nosso estado de inércia, ele diz que as forças a força resultante sobre o corpo é igual a zero. Então, se por acaso alguma questão de vestibular, uma questão de uma atividade, lhe disser que o corpo está num estado de inércia, ele está automaticamente lhe falando que esse corpo está com uma velocidade constante e que as forças, a somatória das forças sobre esse corpo é igual a zero, tá? Ou melhor, a força resultante sobre esse corpo, seguindo o segundo princípio, né, o princípio fundamental, que é massa multiplicado pela aceleração, isso aqui é igual a zero, tá? Ou melhor, você consegue calcular essa aceleração, ou você consegue calcular o quê? Você consegue calcular esse movimento zerando essa equação, tá? Ou melhor, você consegue produzir o cálculo zerando essa equação, tá bom? Por quê, professor? Porque essas várias somatórias, essa força resultante, essas várias somatórias, F1 mais F2 mais F3, tudo isso aqui vai ser igual a zero. Então, aqui tem como você calcular uma dessas forças, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, a somatória entre elas é igual a zero. Lógico. Uma dessas forças aqui é uma força oposta, é uma força que eu posso falar negativa, tá? Ou melhor, tem uma força positiva e uma negativa aqui, significa que eles estão num princípio de inércia, tá? Bom, nesse caso aqui, você vai poder dizer nessa figura que se ele está numa inércia, nós temos 4 forças sobre esse carrinho. Quem é? A força do motor, que faz o carro ir para frente. Nós temos o atrito, tá? O atrito do solo, que atrapalha o movimento desse carro, tá bom? Nós temos o peso e a normal do plano. Lógico, o peso e a normal, eles vão se equilibrar. Se você disser que a normal é igual ao peso, aqui existe um equilíbrio, né? Esse carro vai poder se movimentar, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou dizer que a força que movimenta esse carro é igual à força de atrito, só que com sentidos contrários, tá bom? Ah, professor, então esse carro está parado. Nem sempre. Se eu disser que essa força é igual a esse atrito, tá? Que a força do motor é igual ao atrito, só que de sentidos contrários, significa que a força resultante sobre esse corpo é igual a zero. E significa o que então? Significa que a velocidade ou ela é constante, esse carro está andando com velocidade constante, tá? Ou ele está parado, ou melhor, a velocidade dele é igual a zero, tá? Ele está em uma inércia, tá bom? É muito simples, não é? Então você pode observar que corpos, quando entram numa inércia, eles atingem uma velocidade constante, zerando a sua força resultante. Ou melhor, as forças que são opostas em cima daquele corpo, sobre aquele corpo, elas se anulam, ok? Bom, vou pegar nossa apostila para a gente resolver algumas questões para que você tenha noção de como acontece isso, tá?
Nossa primeira questão. A nossa primeira questão ela fala o seguinte. Primeira questão. O cinto de segurança e o apoio para a cabeça são itens de segurança indispensáveis nos automóveis. A respeito deles são feitas 4 afirmações. Primeira afirmação. Então, aqui nós temos a primeira afirmação. Fala o seguinte. O cinto de segurança é importante porque impede, no caso de uma freada brusca ou uma colisão frontal, que o passageiro seja jogado para frente. Lembre-se, esse passageiro ele não vai ser jogado para frente. Tá certo? Por que não, professor? Porque, na verdade, ele está em movimento. Ninguém vai jogar ele para frente. Ou melhor, o carro vai parar. Esse corpo, ele não vai ser jogado porque ele já está em movimento. Quando o carro bate, o carro para, o corpo do carro para, só que o corpo da pessoa, ela continua em movimento. Então ela não é jogada, ela simplesmente continua esse movimento dela, tá bom? Obedecendo a primeira lei, que é o nosso princípio da inércia. Todo corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então essa primeira afirmação ela é falsa, tá? Ela não está completa. Por quê? Porque simplesmente o corpo não vai ser jogado, tá? Ele não vai ser lançado para frente, ele simplesmente vai continuar o movimento dele, tá bom? O cinto de segurança é importante porque impede, no caso de uma freada brusca ou uma colisão frontal, que o corpo continue com a mesma velocidade e acabe chocando-se contra o para-brisa dianteiro do automóvel. Aí sim, aí está correto. Ele vai impedir que esse corpo continue se movimentando, porque o carro para. Só que a pessoa que está no banco, ela não para. Então, o cinto de segurança retém essa pessoa, né? Fazendo com que ela pare junto com o automóvel. Então, a nossa segunda afirmação ela é verdadeira, certo? Bom, terceira afirmação. O apoio para a cabeça é importante porque impede, no caso de uma colisão traseira, que a cabeça seja jogada para trás, tá? Bom, não é que ela vai ser jogada para trás. Lembre-se, ela não vai ser jogada para trás, ela simplesmente vai continuar o seu movimento, tá bom? Então, a nossa terceira também está errada, assim como a primeira, tá? É uma continuação do movimento. Então, a palavra aqui, jogada para trás, já é errado, tá? Ou melhor, esse corpo, ele está se movimentando. Se o corpo do carro para, o corpo da pessoa, ela tem que parar junto. É por isso que o encosto da cabeça é muito importante, tá certo? Resumindo, quando o carro entra em movimento, a pessoa também entra em movimento juntamente com esse carro, não é? Então, o encosto da cabeça serve para quê? Para que o movimento da pessoa se mantenha estável junto com o do carro, tá certo? Então, a terceira afirmação ela é falsa, ok? Quarta afirmação. O apoio para a cabeça é importante porque impede, no caso de uma colisão traseira, que a cabeça permaneça com a mesma velocidade que tinha enquanto o corpo é jogado para frente, né? Aí sim, permanecer com a mesma velocidade, ou melhor, o corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Esse encosto, ele retém esse movimento, tá? Então, a nossa quarta afirmação, ela é verdadeira, ok? Então, a nossa alternativa correta, que contém a segunda e a quarta como verdadeiras, é a nossa alternativa letra E, tá? A nossa segunda e quarta afirmação são as alternativas corretas, ok? Bom, segunda questão. A segunda questão ela fala o seguinte, vamos analisar a situação. A física é dividida para efeito de estudo em várias partes. Para uma dessas partes é a mecânica, que também é dividida em partes, sendo que a dinâmica é uma delas, que é isso que a gente está trabalhando, a dinâmica. A dinâmica tem por finalidade descrever o movimento de um corpo quando se conhecem sua velocidade inicial e as forças que agem sobre ele. Vamos fazer essa relação entre forças que agem
e tipo de movimento, analisando o experimento que se segue. Um corpo é lançado em um plano horizontal com uma velocidade inicial. Experimentalmente, verifica-se que o corpo para depois de percorrer certa distância. Alterando o estado de polimento e lubrificação da superfície de contato, verificamos que o aumento da distância que o corpo percorre até parar. Lógico, nessa nossa questão aqui, na segunda questão, se eu lubrificar o ponto, eu vou diminuir esse atrito. Então, o corpo ele percorre uma distância maior, não é? Considere as afirmações a seguir. Bom, na situação que nós temos aqui é o seguinte. Eu tenho um bloquinho, ok? Ele vai ser empurrado e vai percorrer uma distância. Tá? Então, aqui ele para. Aqui ele para, ok? Por quê? Porque nós temos uma força que empurra ele, e nós temos a força de atrito. Essa força de atrito ela é uma força contrária, né? Sentido contrário à força aplicada no corpo dele. Então, na verdade, a tendência desse corpo é a parar, né? Agora, numa segunda situação, se eu lubrificar, você pode observar que o ponto de apoio, esse corpo, ele anda por uma distânciazinha maior. Por quê, professor? Porque eu diminuí o atrito. Tá? Eu vou chamar de A'. Esse atrito ficou menor. Professor, a força ficou maior? Não. A força continua a mesma. Significa que se o atrito diminui, a força resultante ela só vai zerar lá na frente. Então, aqui nós vamos ter um estado de inércia em um tempo maior. O estado de inércia vai chegar? Vai, só que em um tempo maior. Por quê? Porque eu diminuí o atrito. Tá? Se eu diminuir o atrito, eu vou ter uma aceleração maior. Tá bom? Se você analisar, a força menos o atrito é igual a massa vezes a aceleração. A massa é a mesma, nunca muda. Se eu diminuir a força de atrito, a força permanece a mesma, né? Se eu diminuir o atrito, eu aumento a aceleração. Tá bom? Então, resumindo, se eu diminuir esse atrito, né? Essa subtração aqui vai ficar o quê? Eu vou subtrair um valor menor da força. Consequentemente, como essa massa não se altera, a aceleração fica maior. Esse corpo percorre uma distância maior, tá bom? Até parar. Bom, as afirmações falam o seguinte: o corpo para porque tende a voltar ao seu estado natural, que é o repouso. Não. Não é porque ele tende a voltar ao estado natural. É porque, na verdade, nós temos uma força contrária, que é o atrito. Tá? Como o atrito diminuiu, ele percorreu uma distância maior. Se nós não tivéssemos atrito, esse corpo iria se movimentar infinitamente. Tá? Ou melhor, ele iria se movimentar até que ele batesse alguma coisa. Por quê? Porque ele não teria atrito na superfície, no solo, no apoio. Tá bom? Então, a primeira afirmação é falsa, né? Isso aqui não é o estado natural, não é essa a causa, tá? Então, a primeira afirmação, ela é falsa. A segunda afirmação fala o seguinte: o corpo para pela ação de uma força aplicada por outro corpo, que é o apoio. Lógico. Esse corpo ele vai parar porque tem uma outra força, que é o atrito, que vai atrapalhar a força aplicada sobre esse bloco, tá? Então, se eu diminuir o atrito aqui, esse corpo ele vai andar, só que ele vai continuar parando, só que vai percorrer uma distância maior, não é? Então, a nossa segunda afirmação ela é verdadeira, tá? Terceira, se conseguíssemos eliminar o atrito, né? Se nós eliminássemos esse atrito, bem como qualquer outra força que se opõe ao movimento, o corpo não pararia nunca. Foi o que eu falei para vocês.
o corpo não pararia nunca. Se não tivéssemos esse atrito, essa força aqui, ela iria levar esse corpo a um movimento infinito. Por quê? Porque ela continuaria constante, tá? E esse corpo iria a um movimento infinito, tá certo? Movimentando-se o quê? Movimentando-se com uma aceleração cada vez maior. Professor, a velocidade ficaria constante? Não. Por que não, professor? Porque, na verdade, ele atingiria uma inércia. Aí nós teríamos novamente uma força resultante igual a zero. Aqui nesse caso, força resultante não é igual a zero. Tá? Então, o que vai acontecer? Só vai ser igual a zero porque o corpo para. Mas se o corpo não parasse, não seria igual a zero. Então, não teríamos nem velocidade constante, nem o corpo iria parar. Tá certo? Então, a força resultante iria existir, esse corpo iria se movimentar infinitamente. Então, a terceira afirmação, ela é também verdadeira, não é? Analisando nossa questão, ela fala o seguinte: então, nossa alternativa correta é, tá? Nossa letra C. A nossa letra C é a nossa alternativa correta. Ela fala que a primeira e a segunda e a terceira afirmação são alternativas verdadeiras, não é? Nossa letra C, tá bom? Bom, pessoal, eu fico por aqui com vocês. Vocês observaram que a nossa inércia, ela é um estudo não só de um movimento, mas dessas causas de movimento, tá bom? A força resultante ela é igual a zero, ela está conectada ao quê? Ela está conectada com a aceleração desse corpo. Esse corpo não acelera se essa força resultante for igual a zero, ou melhor, ele mantém uma velocidade constante, ou a velocidade é zero também, o corpo está parado, em repouso. Tá? Nós chamamos isso de inércia, nosso princípio da inércia, que é a nossa primeira lei da dinâmica. Tá bom, pessoal? Então, nós ficamos por aqui, tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.